Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que passaram uma semana? Eu e a minha senhora também passaram bem e eu agradeço pelas suas orações e a minha filha Patrícia, cabelo dela está renascendo e ela está melhorando pouco a pouco, mas continuadamente. Mais uma vez agradeço pelas suas orações. Hoje nós vamos ver continuadamente sobre a palavra de Jesus Cristo que foi dado para cristãos da igreja de Esmirna. Eles estavam sofrendo a persecução, principalmente do Império Romano. Então, Jesus Cristo está dando essa palavra para os cristãos daquela igreja. E a palavra é a seguinte, é do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. É a palavra de Jesus Cristo. Quando a Satanás tenta derrubar os cristãos, ele normalmente usa duas maneiras. Primeiro, é externamente, através do sofrimento da vida. Ele tenta derrubar com isso. E a segundo é internamente, ele tentando derrubar cristãos através de falsos ensinos da Bíblia. Ele distorce a palavra de Deus e ensina falsos ensinos. Salmos 119, 67 está dizendo assim: Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Aqui mostra que o sofrimento também é causado pelo pecados cometidos pelo si mesmo. Pecados das pessoas também traz a problema e sofrimento da vida. Então, de única maneira de vencer sofrimento é, de acordo com o autor de Salmos, obedecer à palavra do Senhor. Essa daqui é uma única maneira de vencer esses sofrimento e a tribulação. E também essa daqui obedecer, essa obediência à palavra do Senhor também é uma maneira certa de expulsar e vencer a Satanás também. Quando o Senhor Jesus foi submetido da tentação de Satanás no deserto, que é descrevido no capítulo 4 de Evangelho de Mateus, Jesus venceu somente através da palavra de Deus. Ele não usou outras maneiras para expulsar, para vencer o Satanás. Jesus Cristo somente usou a palavra de Deus. Por isso, a maneira certa de vencer todas as tentações e sofrimentos é para manter o fé firme na palavra de Deus. Essa daqui é a solução certa.
Um exemplo pode ser achado na oração que Senhor Jesus ensinou no Mateus capítulo 6, versículo 13, onde Jesus falou: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa daqui é a oração que Senhor Jesus ensinou para todos os cristãos e nós confessamos essa oração frequentemente. Um exemplo pode ser achado esta que eu mencionei agora. Essa confissão de fé está derrubando o falso insistência de Satanás que o reino e o poder e a glória pertencem somente para ele, não para Deus. Satanás está dizendo uma mentira que o reino, poder e a glória pertencem para ele. Então, tem que obedecer para ele e tem que louvar ele em vez de nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus. Essa daqui é o principal de conteúdo do a tentação de Satanás no deserto. Essa confissão de fé está derrubando o falso insistência de Satanás. E isso daí e também motiva para nós vencer as aflições e todas as falsos ensinos de Satanás. Então, o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna, no texto de hoje, que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Isso significa que Jesus Cristo está falando para membros da igreja de Esmirna que eles vão sofrer ainda mais durante o longo período à frente. Essa palavra de Senhor Jesus no Apocalipse foi dado para o apóstolo João por volta de ano 90. E a igreja de Esmirna foi submetida num período de mais ou menos 200 anos, que começa ano 100 até ano 313, quando o cristianismo foi oficializado pelo imperador romano, com o nome de Constantino. Então, durante esses 200 anos de sofrimento e perseguição, pertence para o período de sofrimento de igreja Esmirna. Isso é que o dia durante 10 dias é um tipo de mistério para muitas pessoas. Sofrer só 10 dias, essa daí não é certa. Claro, somente sofrendo 10 dias não vamos dizer, para nós não é grande coisa, porque muitas pessoas dá para aguentar. Mas, então com isso daqui, nós podemos saber que esses 10 dias não é 10 dias literalmente de 24 horas por dia. Esses 10 dias está usado na Bíblia original, que é escrito em grego, como hemeras. Hemeras significa um período de 24 horas no grego, dias, hemeras. Mas também significa um período indeterminado de tempo, porque no 2 Coríntios,
capítulo 6, versículo 2, está usando mesmo palavra remeras e expressando através do apóstolo Paulo de seguinte maneira: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em bom a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhe que agora é o tempo favorável, agora é o dia de salvação. Aqui, esse dia de salvação e a palavra dia foi expressado com grego hemeras. Então, essa expressão de sofrerão perseguição durante 10 dias não é literal de 10 dias, mas o período que começou com a execução do apóstolo Paulo no ano 68 até a declaração oficial de cristianismo como religião do Império Romano. Então, durante esse período, eu pesquisei sobre período de 10 dias e há uma diferença entre os historiadores que analisando esse período, mas através do Wikipedia, aquele tipo de enciclopédia, Wikipedia, de acordo com aquele enciclopédia, está dizendo que durante esse período existia 60 imperadores romanos, muitos números, que foi dividido pelas dinastias que eles governaram. Tinha imperador que governou longo período, tinha aqueles que morreram imediatamente pelos adversários, assim por diante. Total 60 imperadores que dividiram em dinastias. Pelo Wikipedia, eles dividiram em 9 dinastias. Porque esse Wikipedia é coisa de secular desse mundo, não é de cristão. Mas mais ou menos perto com 10 dias, que é 10 períodos que o Senhor Jesus dividiu. Nós não sabemos exatamente esses 10 períodos, mas a Bíblia é certa que durante esse longo período de quase 200 anos, 60 imperadores governaram em 10 dinastias diferentes, consecutivamente. Então, essa é a razão porque nós temos de acreditar a palavra e a promessa de Jesus Cristo na Bíblia, porque essas palavras foram realizadas exatamente na história humana. E o Senhor Jesus está dizendo para quem está em sofrimento daquela igreja Esmirna que seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ele está pedindo, seja fiel. Essa solução para o sofrimento deles, que é a fé em Jesus Cristo. A palavra seja fiel foi expressado na Bíblia original em grego, através da palavra grego de pistis. Pistis é fé em português, faith em inglês. Então, essa fé é aquele coisa que pode vencer a tribulação e o sofrimento. Então, o Senhor Jesus Cristo pronunciou que a confissão de fé
do Pedro vai ser a rocha sobre onde a igreja dele vai ser erguido. Então, fé é tudo. Fé é solução. E a fé é tão importante que o pessoa que Satanás tem medo, maior medo, é aquele que vence o sofrimento através da fé. Então, essa pessoa que tem uma fé inabalável é pessoa que Satanás que tem maior medo. É fé que vence tudo. E por hoje nós vamos terminar aqui. Eu desejo que nós continuamos a ser pessoas que possuem essa fé inabalável em palavra de Jesus Cristo e em pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos continuamos na semana que vem e Deus te abençoe e nós vamos até lá com a fé firme. Muito obrigado e tchau e até logo.